Eu gostaria de te convidar a abrir o livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler, irmãos, apenas o versículo 1 até o versículo 3, mas nós vamos hoje conversar sobre todo o capítulo 17. Eu quero falar um pouquinho sobre o que fazer em tempos de dificuldade. Quais são as lições que nós aprendemos nos dias difíceis que nos sobrevêm? Talvez nós pensemos assim, mas eu tenho ouvido tanto sobre isso nesses dias. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que as instruções do Senhor nunca são demasiadas. Nunca elas são desnecessárias. Nós sempre estamos aprendendo algo novo para que possamos prosseguir e chegar àquele tempo onde o Senhor vai trabalhar de uma forma profunda nas nossas vidas, na vida daqueles que amamos, e vai trabalhar de uma forma especial nesse tempo que Ele tem nos colocado, amém? Vamos ler então 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 3. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Nós estamos aqui diante de um momento de juízo na vida de Israel. A palavra do Senhor diz que o Senhor levanta um profeta, um dos moradores de Gileade, para trazer a casa de Acabe, uma casa de iniquidade, de um povo que idolatrava, que estava vendido a outros deuses, que cocheava entre dois pensamentos. Um homem que havia se casado com uma mulher impiedosa, uma mulher realmente feiticeira, e que faziam o que era desagradável ao Senhor. E então ali no capítulo 17, a palavra do Senhor surge com um homem anônimo. O nome dele é Elias, o tesbita. Talvez até aqui um homem que ninguém conhecia, mas que estava trazendo uma mensagem muito poderosa para um tempo muito difícil para a nação. Como a irmã orou nessa noite aqui, nós sabemos e temos certeza, nós, povo de Deus, ainda que muitos não aceitem isso, que estamos vivendo um tempo de juízo. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor está nos corrigindo de alguma forma. O Senhor está corrigindo as nações da terra. O Senhor está corrigindo os nossos corações como igreja. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E esse homem chega aqui e dá uma declaração muito difícil. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra do Senhor vem aqui falar que não choveria durante muitos anos. Uma coisa é você receber o juízo de um tempo pequeno, uma semana, alguns meses, mas quando você recebe uma visitação de Deus em que o Senhor revela que haverá uma dificuldade durante muitos anos, nós precisamos nos preocupar. Na semana passada, a capa da revista Veja era: até quando? Até quando tudo isso vai durar? Muitos já estão felizes porque alguns prefeitos, algumas autoridades já estão liberando para que o isolamento cesse. Mas nós não temos certeza de absolutamente nada. Eu estava vindo agora para a igreja e o motorista de Uber, nós estávamos conversando e ele disse: nós ficamos de uma maneira muito divididos, porque não sabemos o que é verdade.
Mas a verdade que nós temos nesse tempo é de que algo incomum está nos acontecendo. E uma certeza que temos como profetas de Deus é que é um tempo de tratamento. E nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas nós não queremos ser nessa noite alarmistas e nem queremos ser profetas do caos, mas queremos aprender algumas lições. O texto vai falar que depois que Elias trouxe essa palavra ao rei, o Senhor vem com uma palavra e diz a ele: retira-te e esconda-se junto à torrente de Querite, que fica à fronteira do Jordão. Vem uma palavra então àquele profeta que havia não só profetizado, mas se cumpriu aquilo que ele falou. Esse tempo em que a terra ficou sem chuvas. Então o Senhor vem com uma palavra para ele, diz para ele: agora, Elias, é tempo de você se esconder. E muitas vezes, ao olharmos para a história de Elias e ao olharmos para o contexto que estamos vivendo, podemos pensar: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com boas pessoas? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com crianças, com os mais vulneráveis, com os pobres, com aqueles que não têm socorro, com aqueles que não têm para onde correr? E aí, ao olharmos para a palavra, nós vamos aprender algumas coisas. Isaías 55 diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus vê de uma forma diferente. Você consegue entender como que Deus está pensando todas essas coisas nesse tempo? Não, você jamais vai ter essa condição. Você tem ideia como Deus enxerga você? Você tem ideia como Deus tem olhado para a tua vida e tem observado os teus passos? E hoje eu ia trazer uma palavra muito difícil. E eu orei e falei: Deus, é para esse tempo. E o Senhor disse para mim: espere um pouco mais. Eu falei: então, Senhor, me mantenha naquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração. E uma das coisas que, ao olhar para a palavra do Senhor, nós vemos que se os pensamentos dele não são os nossos, o que Deus quer e espera é que nós possamos nos alinhar aos pensamentos dele. Outra coisa, irmãos, é que Deus permite coisas ruins para nos proteger. O Salmo 57, versículo 1, e esse eu quero que você abra, ele vai falar o porquê muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por dificuldades. E a palavra do Senhor diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O Senhor permite que coisas ruins aconteçam, irmãos, mas Ele não permite que o justo fique sem o seu abrigo. O Senhor está cuidando de nós esse tempo. O Senhor permite coisas ruins, irmãos, porque Ele está trabalhando em nós, para depois poder trabalhar através de nós. A W. Tozer disse certa feita: não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém, até que esta pessoa seja profundamente ferida por Ele. Talvez muitos não entendam isso. Por que é que Deus tem que ferir para exaltar? Porque muitas vezes, irmãos, como a palavra do Senhor que foi aqui pregada na quinta-feira de Deuteronômio 8, aquela advertência que o Senhor nos dá: quando você entrar na terra que o Senhor te deu, terra que emana leite e mel, não esqueçam que fui eu que fiz isso. Muitas vezes esquecemos quem é que nos exalta, quem é que nos engrandece, quem é que opera por nós. Achamos que é a nossa inteligência, achamos que são as nossas habilidades, mas toda habilidade, todo dom perfeito, irmãos, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Você estaria, irmãos, preparado? E eu sei que essa é uma pergunta muito difícil nessa noite, para viver anos de isolamento? Será que nós estaríamos preparados para viver um longo período de escassez, de fome,
de seca, de dificuldade? Eu sei, igreja, que essa é uma pergunta chocante, porque quando nós não estamos vivendo, talvez se estivéssemos todos reunidos aqui na igreja nessa noite, que não existisse nada do que está acontecendo, talvez nós disséssemos, oh, com certeza, amém, aleluia. Mas agora que estamos de fato passando por esse vale, por esse tempo de prova, por esse tempo de juízo, por esse tempo de dificuldade, será que ficaríamos confortáveis em dizer amém? Será que ficaríamos confortáveis em dizer, Deus sabe o que faz? Claro que não, irmãos. Infelizmente há algo que nós precisamos admitir. Nós não estamos preparados para dias difíceis. Ninguém está preparado para dias difíceis. Mas dias difíceis podem nos ensinar lições profundas. Se olharmos a crise de Elias, aquilo que ele está vivendo, nós vamos aprender lições preciosas para não desfalecermos. E é dessas lições que eu quero nessa noite conversar com você, compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. Em dias difíceis, irmãos, nós vamos perceber que muitas orações que nós fizemos foram ouvidas. Muitas vezes nós oramos para que Deus opere justiça. Nós oramos para que Deus conserte o nosso filho, para que Deus mude uma situação. E de repente, irmãos, o Senhor começa a trabalhar e Ele trabalha de uma forma que nós não compreendemos, nós não entendemos. E nesses dias difíceis nós vamos perceber que muitas orações que fizemos foram ouvidas. O texto fala que Elias orou ao Senhor para que não chovesse durante 3 anos e meio. Provavelmente Elias era um daqueles profetas inconformados com a situação de perversão, de imoralidade, com a situação de idolatria que estava acontecendo com a nação de Israel por meio do governo de Acabe. E ele ali, como servo de Deus, assim como nós, que vimos e temos visto ao longo desses anos o avanço da imoralidade, muitas pessoas se rendendo à homossexualidade, as crianças sem identidade, crianças apáticas, como conversamos esses dias com uma irmã nossa, que parece que não tem emoção, parece que não tem sonhos, parece que não tem objetivos na vida. E nós estávamos orando, Senhor, faça alguma coisa, Deus mude a terra, mude o coração das pessoas. E agora as coisas estão acontecendo, e o que nós percebemos é que, de uma certa forma, Deus ouviu nossa oração, assim como ouviu de Elias. Eu lembro-me de uma irmã que frequentava a nossa igreja quando eu era pastora numa outra igreja nossa do Nazareno, e ela tinha um filho com usuário de droga, um menino que fazia coisas terríveis. Ele pegava o carro e ele fazia miséria com aquele carro, e ele vendeu coisas da sua mãe, da sua casa, e ela não aguentava mais aquela vida, ela não aguentava mais aquele filho. Eu lembro-me que ela chegou um dia num culto à tarde na igreja e ela disse: pastor, hoje eu fiz uma oração muito difícil a Deus. Eu disse para o Senhor: Senhor, só não mata e não aleja, mas transforma o meu filho. Só não permita que ele morra e nem fique aleijado, mas transforma o meu filho. E dias depois, irmãos, aquele moço capotou com aquele carro dele, e ele ficou meses internado, todo quebrado no hospital. E ali naquele hospital, naquele leito de enfermidade, o Senhor usou mulheres de Deus, servos do Senhor, para ministrar o coração dele. E hoje ele é presbítero de uma denominação. Foi ali. E foi naqueles dias difíceis, provavelmente, para aquela mãe, que ela lembrou da oração que ela fez. Eu pedi por isso, Senhor. Eu pedi que o Senhor transformasse meu filho. E às vezes nós estamos vivendo algumas situações, irmãos, e eu não quero aqui me deter apenas no Covid, eu não quero dar ibope para ele hoje, quero dar ibope para Jesus.
E a gente fica se detendo só ao fato dessa enfermidade que existe, irmãos. Mas há muitos problemas que nós possuímos e que nesses dias difíceis nós vamos perceber que as nossas orações foram ouvidas. Charles Swindoll, ele faz essa declaração. A segunda lição que nós vamos aprender, irmãos, é que em dias difíceis, como falamos no início, Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam conosco, mas Ele irá nos proteger. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Reis 17, que logo que Ele deu aquela profecia, o Senhor o chama, vem uma palavra dos altos céus e diz para ele: retira-te daqui e esconda-se agora, vai para junto da torrente de Querite, que é fronteira ao Jordão, e você vai ficar ali, e você vai ser alimentado pelos corvos, e você vai beber da água daquele lugar. Torrente de Querite, a palavra Querite vem de Carat, que quer dizer cortar. Elias é levado no momento aonde talvez ele devesse estar ali próximo ao rei, porque a palavra que saiu da boca dele se cumpriu. A oração que ele fez foi uma oração que obteve resultados. Provavelmente naquele momento Elias estava cheio de si. E o Senhor chega para ele e diz assim: sai desse lugar, e agora é momento de você se esconder. E nós temos falado isso, irmãos, e eu tenho repetido isso. Nós pensávamos que éramos grande coisa. E o que o Senhor tem nos mostrado como igreja, irmãos, é que nesse tempo é para nós ficarmos escondidos, assim como os demais. E não é isso que vai impedir que aquilo que Deus tem para fazer deixe de ser feito. Deus continua no trono, Ele não está surpreso, Ele não está surpreendido. Por isso nós podemos ter a certeza que se o Senhor está escondendo a igreja, se as portas estão fechadas, se é incompreensível para nós, para a nossa humanidade, eu quero que você entenda que Deus nos esconde, irmãos, para nos proteger, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar, para nos dar descanso. Deus retira Elias porque Ele queria estar com Elias esse tempo, para forjá-lo para algo maior. E nós temos falado, e eu sei que você tem ouvido as nossas mensagens, mas eu não posso deixar de compartilhar com você como o Senhor tem visitado os nossos corações. Como Deus tem se feito presente nesses dias, como nós temos conhecido o Senhor, o Espírito Santo, de uma maneira inédita, nova, meus irmãos. Em dias difíceis, irmãos, há algo que nós também precisamos entender e aprender. Sempre haverá uma palavra. Sempre haverá uma palavra. Quando Elias deu a Acabe essa profecia, naquele momento ele se tornou o cara da nação, alcançou um lugar alto. Então o Senhor tira ele de cena com uma palavra. E quando ele ficou ali aquele tempo, a palavra do Senhor diz que Elias se movimentou e ele obedeceu a palavra e foi para aquele lugar que se chama lugar de corte, lugar de poda, e ali ele foi alimentado por corvos, ele foi alimentado também com pão e carne. Todo dia de manhã ele recebia o alimento, ele podia beber da fonte, à tarde ele recebia um lanchinho do céu que vinha na boca daqueles pássaros. Mas passados dias, irmãos, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Passados dias, aquele lugar de provisão se secou. E então, o que nós aprendemos, irmãos, é que o Senhor, Ele vai sempre enviar uma palavra. Novamente no versículo 8, a palavra diz: e veio a palavra do Senhor. Agora você vai mudar de lugar. O que nós aprendemos, irmãos, em dias difíceis é que não vamos ficar perdidos. Não vamos ficar sem refrigério, não vamos ficar sem direção, irmãos. Deus vai liberar em todo tempo de angústia, de aflição, de dificuldade, de crise, uma palavra que nos manterá vivos e firmes.
Por isso, abra o teu ouvido, abra o seu coração, porque Deus vai enviar esta palavra. Quando você, nesses dias de dificuldade, não souber o que fazer, lembre-se, o teu Deus vai enviar uma palavra. A palavra do Senhor lá no Salmo 107 diz: enviou-lhes a sua palavra e foram curados. Enviou-lhes a sua palavra e a tormenta cessou. Enviou-lhes a sua palavra e foram libertos. Com muitos versículos, mas ele vai declarar: enviou-lhes a sua palavra, e então as coisas mudaram. Quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que tudo está perdido, quando você achar que não há mais esperança, o Senhor vai enviar a sua palavra. E o Senhor não tem deixado de falar nesse tempo, meu irmão. O Senhor não tem deixado de falar. O Senhor tem usado muitas vidas, muitas pessoas para falar aos nossos corações. Outra lição que nós aprendemos, irmãos, é que em tempos difíceis, nós vamos ter que aprender a nos mover em obediência. Não vai resolver absolutamente nada se Deus enviar a sua palavra e você não se movimentar em obediência. Se Deus está falando algo como Deus falou aqui com Elias, por muitas vezes, Ele quer ver em você um movimento de obediência. A palavra do Senhor diz primeiramente aqui no versículo 5, que Elias se levantou e fez segundo a palavra do Senhor. Quais foram os movimentos que Elias fez até que o Senhor terminasse com a crise? O primeiro movimento que ele fez foi se esconder, foi ficar recluso. O segundo movimento dele está no versículo 5 ainda. Ele habitou. A Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele se escondeu, mas ele habitou. Quantas pessoas estão escondidas agora, irmãos? Isoladas agora, mas elas não estão habitando debaixo da poderosa e potente mão do Senhor. Muitas pessoas agora não estão sequer assistindo o culto das suas igrejas. Eu espero membros da minha igreja, da igreja do Nazareno Ágape, que não é minha, é do Senhor, estejam assistindo os cultos, estejam orando conosco, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai encontrar paz, você vai encontrar socorro, você vai encontrar vida se você fizer aquilo que a palavra faz e manda a você como um comando. Não adianta nada a palavra vir, não adianta nada eu dizer para você: fique tranquilo, você vai ficar numa ótima, você vai sair dessa, mas você não vai fazer sua parte. Existe a parte que é de Deus, mas existe a responsabilidade humana. Você tem que fazer a sua parte. A palavra do Senhor diz aqui que Ele fez segundo a palavra. E a minha pergunta para você é: você está fazendo movimentos de obediência nesse tempo? Você está fazendo aquilo que a palavra tem te orientado para fazer? Você está ouvindo a palavra do seu pastor, do seu líder, daquele que é a tua cobertura espiritual nesse tempo, meu irmão? Que está recebendo do Senhor instrução para dar a você? Ou você simplesmente está isolado, protegido na tua casa, fechado com máscaras, com álcool em gel, mas você está confiando que é o governo que vai te dar a solução? Meu irmão, eu temo por você. Eu temo por você, porque isso não veio do homem, isso veio de Deus. Isso não veio do homem, isso veio do Senhor. O primeiro movimento dele foi se esconder. O segundo foi habitar. O terceiro, irmãos, quando o rio secou, quando o riacho secou, ele foi
para o lugar aonde o Senhor orientou. Ali no versículo 8 diz a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. O terceiro movimento de obediência de Elias foi que quando as coisas ficaram difíceis, irmãos, mais difíceis, Elias, ele se dispôs a obedecer. Sabe por que a palavra usada aqui é disposição, é dispõe-te? Porque Sarepta ficava na terra do inimigo. Quem era o inimigo de Elias? Jezabel. E ela era de onde? De Sidom. O Senhor manda ele para o olho do furacão. A palavra Sarepta significa fornalha, lugar onde o fogo pega. O Senhor manda Elias para lá. Meu Deus, é para o meio do perigo que eu vou ter que ir. Você está disposto, irmão, a enfrentar o perigo? Eu fico pensando, irmãos, se nesse tempo teu Deus disser para você: meu irmão, chega de ficar em casa, agora você vai para a igreja, agora você vai para a aglomeração, vamos ver o que vai dar. Eu não quero ser irresponsável, mas eu quero aqui te falar, te sinalizar algo que talvez Deus pudesse nos pedir, irmãos. Não vou mais ouvir essa mulher, ela é doida. Não, irmãos, é a palavra. O Senhor diz que Deus pegou Elias e jogou ele no fogo. Jogou ele na fornalha. Por quê? Porque o Senhor estava gerando fé em Elias. O Senhor estava trabalhando em Elias para quê? Para ele sair daqui, meu irmão, e restaurar um altar caído. Se Elias não passasse por essa prova de fogo, ele não poderia ser o profeta que orou e viu o Senhor mandar fogo sobre o altar. Um homem que foi o instrumento de Deus para destruir a idolatria naquele país, para destruir tudo que estava vendo. Eu admiro aqueles que têm firmes convicções. Elias foi enviado, irmãos, pela palavra do Senhor. Não foi pela palavra de nenhum homem, de nenhum profeta, de nenhuma irmã Maria, de nenhum irmão João, não. Foi pela palavra do Senhor. Vá lá para o olho do furacão. E você vai ficar ali bastante tempo em perigo. Porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê de comer. E a Bíblia diz que ele se dispõe e ele vai. E o texto fala que ele demorou ali. Ele foi para ficar muito tempo, ele não foi para ficar alguns dias, alguns meses, mas muito tempo. E aí, irmãos, ele ficou esperando. E essa semana eu estava preparando um estudo de oração. E um autor muito famoso, acho que é Dick Eastman, ele escreveu algo sobre demorar na presença do Senhor ou esperar. E ele diz que esperar significa render-se. Toda vez que eu preciso esperar por uma situação para que ela se desenvolva, aconteça na minha vida, para que o milagre, ele realmente venha com poder, eu preciso me render. E rendição significa saber esperar. Por que que a águia renova suas forças na penha da rocha? Porque ela tem que ficar ali meses até ser renovada. Se Deus estava falando para ele esperar naquele lugar, é porque ali ele seria forjado para viver coisas sobrenaturais, para experimentar algo novo de Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está passando uma prova agora e você está cansado de esperar, você está cansado de viver essa situação, você está cansado, mas eu quero dizer uma coisa: se renda. Deixa Deus trocar tuas penas, meu irmão. Deixa Deus te renovar para você voar mais 40 anos, para você poder viver mais um tempo de glória na presença do Senhor. Ele se demorou ali, ele esperou. A palavra do
O Senhor diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Enquanto você não se render, meu irmão, minha irmã, você não vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Esse foi um movimento de obediência, esperar. Uma vez, eu passei uma prova muito terrível na minha vida. Muitos conhecem meu testemunho. E eu estava cansada porque foram muitos anos de dificuldade. Um tempo muito difícil. E eu fui morar com a minha mãe nesse tempo. E em cima morava a minha irmã. E eu lembro que todo dia ela colocava uma música do Diante do Trono para crianças, para os meus sobrinhos ouvirem. E a música dizia: tenho que aprender a esperar, tenho que aprender a esperar, tenho que aprender a esperar. Esperar, 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 esperar. E todo dia ela ficava cantando com meu sobrinho aquela música. E um dia eu fiquei irritada e gritei de onde eu estava. E eu disse assim: muda o disco, Michele. E o Espírito Santo falou comigo: tem que aprender a esperar. Fique quieta e aprenda a esperar. E eu esperei, irmãos. Eu me rendi. Naquele dia eu me rendi. Eu pude entender isso agora, 10 anos depois que isso aconteceu. O que é esperar? Quando a gente diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, voarão. Eu pude entender só agora, 10 anos depois, irmãos. Agora que eu já tive vitória, agora que eu já superei essa fase, só agora eu entendi que esperar é se render. E que naquele dia o Espírito Santo estava usando a minha irmã ali com aquela canção de criança para tratar o meu coração, para corrigir meu coração, para corrigir a minha vida. Mas qual foi o movimento da viúva? Porque a viúva também fez algo. Olha os movimentos de obediência da viúva. A palavra do Senhor no versículo 9 diz que ele ordenou à mulher que desse comida ao profeta. Mas como é que ela fez isso se a mulher nem sabia que ele ia chegar ali? Se você olha o texto, eu estava pensando nisso, como assim? Mas a palavra do Senhor diz que ao ser desafiada, aquela mulher obedeceu. E eu estava pensando, irmãos, quando o texto aqui, a partir do versículo 10, diz assim: então ele se levantou-se, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. Quem que estaria disposto a deixar o seu filho com fome para dar comida para um profeta? Para um homem que ela nem conhecia? Quem estaria disposto se não fosse movido pelo Espírito? Se não fosse alguém que recebeu uma direção do próprio Deus? Quem faria isso, irmãos? Nós precisamos, em tempos difíceis, irmãos, nos mover em obediência. E sabe qual foi a resposta do profeta quando ela se moveu em obediência? Está ali no versículo 14. Porque assim diz o Senhor seu Deus: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando nós nos movemos em obediência, irmãos, pode estar todas as lojas fechadas, as indústrias podem estar fechadas, pode estar tudo agora sem funcionar, mas Deus não vai permitir que falte a farinha, não vai permitir que falte o socorro, não vai permitir que falte a provisão.
Mas nós vamos ter que nos movimentar em obediência. Isso só vai acontecer se nós nos movimentarmos em obediência. Amém, igreja? A viúva fez o pão para ele. Charles Swindoll, ele disse o seguinte no seu livro Heróis da Fé sobre Elias: a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Quando Ele nos dirige, Ele provê. Se o Senhor deu uma ordem, é para você se movimentar, é para você fazer. Não temas. Ele disse para ela: não temas, vai e faz o que você fez, mas primeiro faz para mim. Primeiro faça para mim. O que Deus está dizendo nesse tempo é o seguinte: faz tudo que você tem para fazer, mas faz primeiro aquilo que deve ser feito a mim. Cuida do que é meu. Lembra de mim. Porque quem cuida da tua vida sou eu. Quem pode te socorrer no tempo da tua angústia sou eu. Então cuide de mim. Em dias difíceis, irmãos, você vai ter que aprender a confiar em Deus para as suas necessidades diárias. O texto diz que, ali no versículo 14 que nós acabamos de ler, que ele prometeu que a farinha da panela não se acabaria. Mas no 16 ele vai declarar: e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E a palavra do Senhor diz ali no 15 que ela fez segundo o que Elias pediu, e ela e a sua casa comeram, e ele também, por muitos dias. Irmãos, não é o riacho que te dá de comer, não é a viúva, é Deus. É Deus. É Deus que cuida dos pobres. É Deus que cada dia vai fazer acontecer na nossa vida. Eu hoje estava pensando na Andréia, ela está aqui pertinho de mim. E todas as vezes que a gente se encontra, eu pergunto como está. Ela diz assim: cada dia, né, pastora? Eu lembrei de você hoje. E é isso mesmo. Cada dia é cada dia. Cada dia, nesse tempo de dificuldade, ou em qualquer tempo da nossa história, é cada dia. É isso aí, é cada dia. Como ela disse para mim: é isso aí, pastor, cada dia é cada dia. E cada dia é cada dia. Ele diz que o Senhor não permitiu que nada faltasse, mas ele e a sua casa comeram por muitos dias. Não vai faltar, porque o Deus que faz cair pão do céu todo dia vai abençoar a tua casa e a sua vida em nome de Jesus. A sexta coisa, já estou terminando. Em dias difíceis haverão dias mais difíceis. Opa! Ai, pastora. Versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Você já viveu dias assim? Você já experimentou dias em que alguém que você ama foi internado e você estava orando, e de repente o estado dele piorou. E já estava difícil do jeito que estava, mas aí ficou mais difícil ainda. E aqui o texto fala que depois disso, depois o quê? Depois de Deus fazer um grande milagre. Depois de Deus trazer provisão, depois de Deus mudar algumas circunstâncias, situações, morre o menino. Que importância tem farinha, que importância tem azeite, que importância tem se o meu filho morreu? E agora o que é que a gente vai fazer? A mulher, ela vai até o homem de Deus e ela diz: o que é que eu fiz para você, homem de Deus? Quantos de nós, irmãos, quando os dias ficam mais difíceis, diz: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer isso?
Você veio aqui na minha casa, eu dei de comer para você, eu dei a última coisa que eu tinha para você e você lembrou a memória do meu pecado e agora você me visitou com maldição e o meu filho morreu. Isso aqui sou eu parafraseando, irmãos. Eu estou aqui tentando fazer tudo certo. Eu estou aqui e os dias já estão horríveis. A gente já está vivendo tudo isso. E vem coisa pior ainda, Senhor. O que a gente faz se as coisas ficarem mais difíceis? Como é que a gente reage? E aí a gente vai olhar para o homem de Deus, porque é para esses que a gente vai ter que olhar nesse tempo. Quando ficar difícil para a gente, irmãos, entender, a gente precisa olhar por aqueles que têm fé. Não é possível falar daquilo que não se sabe. Você não pode encorajar ninguém a crer no improvável se você mesmo não acreditou no impossível. Você não pode acender a chama da esperança em alguém se a tocha da sua própria fé não está acesa. Você já esteve diante de uma pessoa de fé? Você já trabalhou junto de homens e mulheres de Deus, onde a palavra impossível não existe no seu vocabulário? Se você não fez isso, procure algumas almas de coração fervoroso, de fé profunda, porque você vai precisar delas na sua vida. Tem gente que vai nos encorajar. Tem gente que vai nos levantar. A palavra do Senhor diz que Elias, ele não reclamou na presença dela, ele não questionou. E um homem e uma mulher de Deus, ele não reclama, ele não questiona diante das pessoas. Ele não falou nada. Ele disse a ela: me dá o teu filho. Ele tomou o menino nos braços e levou ele para o quarto. Elias subiu para o quarto. Lembra o que Jesus falou? Quando orares, entra no teu quarto. Porque como ele ficou muito tempo na casa da viúva, e ele habitou, ele se demorou ali, ele encontrou um refúgio, um lugar de oração. E foi ali, lá no quarto, que ele pegou o menino, estendeu sobre a cama. Então ele clamou, e ele disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Tinha gente comigo, frequentando a igreja, fazendo louvor, e agora alguma coisa ruim aconteceu. Você não vai reclamar diante dos homens, porque os homens de Deus sempre têm um quarto de oração. Eles têm um lugar do secreto e eles levam seus problemas para Deus. Foi lá no quarto. E você deve ter esse lugar na tua vida para esses dias, irmão. Se você não tem, comece a ter hoje. Se o quarto, esse lugar de abrigo não existe ainda na tua vida, você vai ter que fazer esse lugar, porque ele vai te socorrer no dia da tua angústia. Todo mundo gosta do Salmo 91 e eu quero ler com você. Mas olha, irmãos, o que ele diz aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O Senhor está nos ensinando através de Elias, irmãos, que esse lugar é um lugar onde o escudo da fé é acionado. Esse lugar é o lugar onde as asas do Senhor nos colocam em segurança. É o lugar da fortaleza. É nesse lugar, no lugar secreto, que você vai chorar e você vai questionar. Você vai poder fazer perguntas para Deus, é lá. Porque o Pai que te vê em secreto, Ele conhece você. E ali você pode ser você mesmo, você não precisa fingir. Você não precisa se esconder. E sabe, irmãos, ali ele foi ousado. O texto diz que
no versículo 21, que ele estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Eu vou tentar fazer aqui o que eu acho que aconteceu. Senhor, ressuscita! Senhor dos céus, ressuscita, Senhor! Mais uma vez, Senhor, ressuscita! Irmãos, só uma pessoa tinha sido elevada aos céus, Enoque. Ele não morreu e nem ressuscitou, ele foi ascendido. Agora Elias, o profeta, está dizendo para Deus: faça o que não aconteceu ainda em lugar nenhum, ressuscita o menino. Porque quando você tem a intimidade do quarto, irmãos, quando você tem esse lugar de abrigo, quando você conhece o Deus que você serve, porque ele já tinha ficado um tempo lá em Querite, aprendendo a depender de Deus. Quantas coisas o Senhor falou com ele ali escondido. Ele perseverou, irmãos, 3 vezes, porque a gente tem que perseverar em dias difíceis. Temos que aprender com Elias: enquanto ele não completar a obra, eu não vou parar de orar. 3 vezes. 3 vezes, diz o verso 21, ele clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E a palavra do Senhor diz que ele confiou. E Charles Swindoll também, nos Heróis da Fé, ele fala que 4 afirmações revelam a nossa confiança em dias difíceis. E eu queria que você, se você tiver algum lugar para anotar, você anotasse. A primeira afirmação dos homens e mulheres de fé: estou aqui porque Deus deseja. Elias estava naquele lugar porque era desejo de Deus, porque um milagre maior ia acontecer. Estou aqui porque é desejo de Deus, a primeira afirmação. A segunda afirmação é: estou aqui sobre o seu cuidado. Eu estou vivendo esse tempo, mas Deus está cuidando de mim. Terceira coisa: estou sendo treinado por Deus. Você pode afirmar isso hoje, meu irmão. E a quarta coisa: Ele vai me mostrar os seus propósitos. O versículo 22 diz que o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive, mulher. E a última lição é: em dias difíceis, você se tornará a voz da verdade para os sem esperança. Sabe por quê? Porque aquela mulher respondeu no versículo 24: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Há pessoas, irmãos, olhando para você nesses dias difíceis. Quando a mulher viu o menino sendo devolvido a ela, ela não enxergou mais o profeta, ela enxergou o Senhor. E o nosso desejo, irmãos, nesses dias difíceis é que a palavra que tem saído da nossa boca se confirme como verdadeira, para que as pessoas possam olhar para o nosso rosto e possam ver a Jesus e não a nós mesmos. Agora vejo que tu és, Gisele, uma mulher de Deus, que a palavra que sai da tua boca é verdadeira. E sabe, irmãos, muito tempo depois, versículo 1 do capítulo 18, veio mais uma vez a palavra do Senhor, no 3º ano, e disse: agora vai até Acabe, porque haverá chuva sobre a terra. Esse tempo difícil um dia acaba, irmãos, vai acabar. Quando? Nós não sabemos ainda, mas ele vai acabar.
Mas o que eu quero que você nessa noite guarde no teu coração, que o milagre é você. Como o milagre daquela casa não foi só o filho que foi devolvido à mãe, mas foi o Senhor confirmando na vida de Elias quem ele era nas mãos do Senhor. Deus quer confirmar isso na nossa vida, meu irmão. Que o milagre somos nós nesse tempo. A igreja que crê, a igreja que continua no quarto, a igreja que confia, a igreja que sabe que Deus está trabalhando. Que não importa os lugares aonde o Senhor tem nos colocado para cumprir os seus propósitos, o que importa é que vai acabar esse tempo e o rosto de Cristo vai ser revelado através das nossas vidas. E a palavra que sair da nossa boca vai ser reconhecida como verdadeira, porque nós nos permitimos nos movimentar em obediência na presença do Senhor. Se você quer viver tempos de milagres, aceite o que Deus tem para fazer na tua vida. Deixe Deus conduzir você, porque Ele vai fazer coisas que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem penetrou no teu coração ainda, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Eu quero cantar essa canção e queria que você, aí onde você está, você pudesse apertar a mão da sua família, se você estiver próximo a ela. Se você está sozinho, esse é o teu quarto agora, esse é o teu lugar de chorar na presença do Senhor, de se colocar. E peça para Deus agora: Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Eu creio, Senhor, que eu estou no lugar aonde o Senhor deseja. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo por mim nesse tempo, e que o Senhor está cuidando de mim, e que o Senhor está honrando a palavra que sai da minha boca, a minha fé. E eu quero me aproximar desses homens de fé, porque quando tudo isso acabar, eu quero que o teu rosto seja revelado através da minha vida. Vamos cantar essa canção? A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Ele pode, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas